Direto do Rio de Janeiro com Sidney Rezende, já aqui no nosso telão. Sidney, boa segunda, boa semana para todos nós, hein? Para todos nós, tudo bem, Colombo? Como é que você vai? Por aqui, tudo em ordem. Felizmente também, por aqui também. Bom, Sidney, o nosso primeiro assunto é o seguinte: o Facebook, rede social, suspendeu internacionalmente, ou seja, aqui no Brasil e fora do país também, 12 perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, depois de o ministro Alexandre de Moraes do Supremo intimar o presidente do Facebook aqui no Brasil. Esse bloqueio está relacionado àquele inquérito das fake news que apura supostas notícias falsas, ofensas, ameaças de morte, inclusive, contra determinadas autoridades, inclusive ministros do Supremo. A medida foi justificada pelo ministro Alexandre de Moraes pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio, foi o termo que ele utilizou. Paralelamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou em redes sociais que vai acelerar a tramitação daquele projeto de lei das fake news, ficou popularmente conhecido como o projeto de lei das fake news, após também uma série de ataques que personalidades estão sofrendo no ambiente digital. Sidney, qual é a sua opinião sobre o limite em que acaba a liberdade de opinião, para usar o nome do nosso quadro aqui, e começa a ameaça, o cometimento de um crime em uma rede social? O melhor antídoto para você combater crimes, para você organizar o que de fato quer uma sociedade, é o sistema democrático. Eu tenho a impressão que quanto mais você fortalecer a democracia, você conseguirá, com seus longos braços, de representação do desejo popular, chegar até ao que poderíamos chamar de democracia digital. E, de fato, o Brasil ainda está com uma jovem democracia em formação. Muita gente não tem perfeita atenção e conhecimento do quanto é importante termos um Estado de Direito, temos um funcionamento das instituições que certamente se evitará excessos de toda ordem mais adiante. Por quê? Porque se você tem leis funcionando, um judiciário realmente representativo, um Congresso Nacional preocupado com os problemas brasileiros e um executivo também ciente da sua importância, a sociedade vai funcionar melhor. Por que eu estou fazendo essa introdução um pouquinho sofisticada, talvez, um pouco teórica, Porque nós não vivemos ainda no Brasil uma democracia digital, porque ainda temos muitos analfabetos digital, pessoas que não sabem como lidar com o sistema. Temos pessoas também que não têm poder aquisitivo sequer para ter acesso à rede, não têm conhecimento, às vezes, tecnológico, ou pessoas de mais idade que acham que estão velhas demais para entrar nessa nova onda digital, o que é, de fato, uma bobagem, porque com um pouquinho de calma, um netinho e um filho ao lado, um pouquinho de paciência de todo mundo, a pessoa de mais idade também, que foi já conhecedora de outras tecnologias do passado, vai se adaptar perfeitamente. Então, no caso aqui, o que eu considero muito importante? Tem um problema específico nessa ação do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão monocrática, ou seja, de um único jurista, de um único juiz, entre tantos outros, do Supremo Tribunal Federal, que está conduzindo esse processo. O ideal seria que nós tivéssemos a instituição como um todo no seu plenário para tomar uma decisão, embora nós já vejamos muitos outros ministros também apoiando Alexandre de Moraes. Mas esse é um grave problema, porque quando há uma decisão de ordem monocrática, a margem do erro aumenta. Quando o ministro quer, de alguma forma, ainda que com o objetivo de preservar o Brasil, interferir em relações internacionais, ele está, me parece, ultrapassando limites completamente impróprios e já foi até rechaçado por outros colegas seus de judiciários ao redor do mundo. Então, voltando para o problema principal, nós precisamos fortalecer a nossa democracia para as leis funcionarem melhor. Nós precisamos de mais democracia e transparente no âmbito digital para que tenhamos boas relações. E tem um outro assunto, Colombo, que eu queria aqui ressaltar, que me parece muito importante. Nós hoje tivemos uma transferência de poder para as empresas de tecnologia. São empresas de propriedade privada que muitas vezes associadas a governos fazem vigilância e acompanhamento do cidadão. Eu acredito que os nossos filhos,
com certeza absoluta, nossos netos, no futuro, eles vão se envolver em uma profunda luta em defesa da liberdade individual. Tem algumas historinhas aqui depois para contar, mostrando o quanto já essas empresas e empresas também de venda de produtos, de comércio online, estão interferindo na vida individual das pessoas. Quiçá nessa parte ideológica, que aí é muito mais um terreno pantanoso, né? Pantanoso e difícil da gente detectar, a não ser caso a caso. Agora, não há um perigo também, Sidney, de que na tentativa de procurar um meio termo em que as pessoas tenham liberdade de expressão, de opinar nas redes sociais sem cometimento de crime, de que alguns se aproveitem disso, por exemplo, no Congresso Nacional, para tentar passar um projeto que talvez não seja o melhor neste momento e possa no futuro cercear alguns movimentos que deveriam ser preservados para os brasileiros nas redes sociais? A gente não pode, em nome da defesa da legitimidade do uso das redes sociais, acabar, de certa forma, censurando manifestações que, por mais que incomodem, são legítimas também? As legítimas, ninguém haverá de questionar, as manifestações legítimas, mas há um nítido limite entre a liberdade de opinião, de expressão, a coparticipação na grande rede e na vida para crimes que são praticados, tipificados até no Código Civil brasileiro. É interessante isso porque a legislação americana ela é diferente da nossa. Muitas vezes nós pegamos alguns exemplos de lá e achamos que eles cabem aqui. Eles não têm, por exemplo, certos códigos que nós temos, por isso que alguns contratos americanos são contratos muito extensos, cheios de explicações, cheios de detalhes, né? Porque como nós temos aqui os nossos códigos em separado, não há necessidade dele ser tão rebuscado, por exemplo, no campo jurídico. No campo político, sempre há o risco de leis ruins. Não resta dúvida, muitas vezes elas são impróprias, elas são caducas, às vezes são leis que chegam tarde demais, outras que são abrangentes demais e acabam criando amarras. Vide a Constituição brasileira de 88, é uma Constituição muito avançada naquela época, ainda nos serve hoje, mas há necessidade de ajustá-la também, depois de tantos anos, para uma sociedade mais atualizada. Esse risco do Congresso decidir por uma lei que possa ser cerceadora, ela existe, mas que é preciso coibir, existe. Coibir também abusos, não resta dúvida. Não é possível alguém achar que é correto dizer que vai se agredir o ministro do Supremo, ou que se vai atacar alguém porque ele pensa diferente de você, ou que se vai ter um ataque à integridade física, por exemplo. É só atacar em palavras, quer dizer, ações que podem redundar num crime. Só a intenção aí já é algo gravíssimo. Isso precisa existir. Mas tem também, eu chamo a atenção de todo mundo, para aquelas sutilezas do dia a dia. Uma empresa americana, ela dobrou em bilhões o seu faturamento somente descobrindo os hábitos dos seus clientes. Ela armazenava todo o comportamento de navegação na rede e ela começou a descobrir que uma mulher que estava já grávida, sem ter noticiado para ninguém, às vezes até sem ter um exame oficial, assim, no hospital que comprovasse, eles já detectaram apenas pelas buscas que ela fazia. Ela comprava mais vitaminas, mais cálcio, mais zinco, então eles notavam que ela estava diferente, já estava com hábitos diferentes e começaram a bombardear com informações de vendas de produtos para ela. Esse é um tipo de caso gravíssimo que faz com que se tenha empresas e até governos informações do cidadão sem que ele saiba. Nós estamos navegando, mas tem gente vigilante acompanhando o que a gente está fazendo. Um pai chegou a processar uma empresa, uma loja de departamentos e ganhou porque ele soube, e a mulher e a avó, a mãe, né, da moça, só soube depois que ela estava grávida. Ela não tinha ainda nem informado, mas as empresas de produtos de vendas, de berço, de roupas, de bebê, já sabiam apenas pela navegação. Ele entrou como invasão de privacidade e ganhou. Agora, Sidney, ainda no campo da comunicação social, o Brasil é o terreno de uma disputa ferrenha entre China e Estados Unidos pelo leilão do 5G. Será o maior do mundo, né? A participação da chinesa Huawei é tema de discórdia e briga pela frequência que promete, né, dar um salto tecnológico para nós aqui no Brasil. Em jogo
cerca de 180 bilhões de reais em investimentos. O presidente americano, Donald Trump, faz campanha mundial contra a Huawei, desde que uma executiva da companhia chinesa, que é filha do fundador, foi presa lá no Canadá, acusada de violar leis e sanções dos Estados Unidos. Os americanos ameaçam bloquear parcerias no setor de inteligência com os governos que não limitarem a participação da Huawei nos leilões. Sidney, qual é a sua opinião sobre essa disputa entre Estados Unidos e China em relação ao leilão do 5G aqui no Brasil? Há uma proximidade evidente, ideológica do presidente Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro com os Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, numa entrevista recente que deu à CNN Brasil, disse que há uma preocupação também, depois do que aconteceu na China, com a disseminação do coronavírus, com a segurança que a Huawei poderia proporcionar ao seu sistema se ele fosse implantado aqui no Brasil, que a mesma preocupação existe em países europeus, por exemplo. Ou seja, tem questões econômicas, geopolíticas, político-eleitorais envolvendo essa disputa, além de muito dinheiro na parada, né? Bom, nós temos uma tendência no Brasil de personalizar as coisas, né? E torná-las mais pessoais do que de ordem mais geral em defesa dos nossos interesses. O Brasil tem os seus próprios interesses que são diferentes de China e Estados Unidos. É possível que aqui e ali tenhamos semelhanças e estejamos ao lado da mesma barricada, mas em geral nós temos que pensar os nossos interesses. E no caso específico do 5G, tem que ir além do humor do presidente, se ele gosta mais ou menos de uma oferta americana ou mais ou menos de uma oferta chinesa. Você lembrou muito bem que estamos nos referindo aqui a muito dinheiro. O ano que vem nós teremos leilão aqui no Brasil. Penso que deveria-se ter uma mobilização a partir das nossas relações exteriores com outros países também da região. Já se sabe que, no caso da Argentina, eles estão mais inclinados a optar pelo melhor preço e, consequentemente, é possível que hoje eles decidissem pelo modelo chinês. Os americanos dizem, por sua vez, que esse modelo chinês é um queijo suíço, que não traz segurança para as informações, o que seria grave para a segurança nacional dos países que optassem por essa tecnologia asiática, vamos dizer assim, mas vamos imaginar que a Argentina opte pelo modelo chinês e o Brasil eventualmente opte no ano que vem, a partir do leilão e dos seus interesses, pelo modelo americano. Né? Vamos imaginar que tivéssemos essa dicotomia. Eu tenho a impressão que ela é ruim para a nossa negociação. O Brasil não pode ser passivo. Acho que devemos acompanhar muito de perto essa briga entre chineses e americanos. Elas nos interessam como desdobramento, mas não de ordem direta ainda. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, vemos quais são os nossos interesses nacionais. De preço, de segurança nacional, de competência e de tecnologia. Qual seria a mais adequada? Que é inevitável que nós tenhamos o mais rapidamente possível 5G, não resta dúvida. Ásia e Europa já estão nessa, mas isso não significa que eles estejam de costas para problemas outros que possam surgir. E lembre-se também que a China é nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos também. Então nós temos boa relação com os dois países, na minha concepção deveria ser assim. Há uma briga com um ou com o outro não é boa. E acho bem inconveniente o embaixador norte-americano ter mandado aquele recado para o Brasil, dizendo que se o Brasil optasse pelo modelo chinês, nós seríamos vítimas de consequências. Ora, nós devemos não nos meter nos assuntos de soberania, nem da China, nem dos Estados Unidos, e pedir a eles também que respeitassem os nossos desejos, as nossas decisões. O Brasil tem que entender o seu papel soberano entre todos os demais países do mundo e deixar de ser um pouquinho vira-lata nesse aspecto, né? Simplesmente como rebanho, né? Você chancelar algo que não é do seu interesse, mas agrada ao interesse de outros países. Agora, o governo brasileiro tem um lado na eleição americana agora de novembro, não é, Sidney? E é o lado do presidente Donald Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fala isso o tempo todo, por exemplo. Você acha que isso pode interferir nessa nossa escolha? Um eventual resultado diferente daquele desejado pelo governo brasileiro, por exemplo? A vitória do democrata Joe Biden?
Tudo indica que o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, seus filhos, tenham de fato uma torcida forte aí para dar Trump de novo, né? Para dar mais um mandato. Agora, é uma coisa muito curiosa isso na vida histórica dessa régua das relações exteriores, né? Porque até os governos de esquerda no Brasil, vou me reportar ao governo Lula, ao governo Dilma, principalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha uma relação com o presidente Bush na hora, né? No passado, muito boa. Eles conversavam, eram amigos, tinham afinidades e é republicano. Então, por que é interessante? A nossa relação costuma ser boa e melhor com os republicanos do que com os democratas. Mas é evidente que os democratas têm uma visão de mundo muito mais aberta, mas muito mais aberta do que Trump tem. Então, do ponto de vista do arejamento político para o mundo e para o Brasil, não resta dúvida que nós teríamos aí uma nova relação com Joe Biden. Mas, em relação a aspectos de ordem econômica, é muito boa, sempre foi muito boa a nossa relação com os republicanos. Conta-se que certa vez estava o presidente Lula conversando com o presidente Bush e ele não fala inglês, o presidente Lula. E muita gente começou a se perguntar por que eles conversam tanto, né? Já que o presidente Lula não fala inglês, eles falavam em espanhol, porque Bush tem a família no Texas, né? E a relação hispânica lá é muito poderosa. Vamos esperar um pouquinho para essa definição da eleição americana, que eu acho que é um pouco cedo para você cravar se vai dar Biden agora ou se vai dar Trump. Em política, passa-se muita água debaixo da ponte. Vamos esperar. Para acrescentar o que você está dizendo, vale lembrar que a ex-presidente Dilma Rousseff chegou a cancelar uma ida aos Estados Unidos quando descobriu que o gabinete dela estava sendo bisbilhotado pelos americanos exatamente durante a gestão de um democrata, o ex-presidente Barack Obama, né? Então, tem esse aspecto também. E rapidamente, essa é uma outra coisa que nós temos que começar a aprender. O Brasil acha que ele não tem essa importância internacional, então nós não nos preocupamos com o nosso serviço de informações, um serviço de informações, de fato, a favor do presidente do país. Não estou falando uma central de besbilhotice, né, para atacar adversários. Isso é o maior atraso do mundo, isso está tão velho antes até da década de 50. Nós temos que entender que o Brasil é muito importante e os presidentes deveriam cuidar disso. Eu me recordo que certa vez eu fui ao Palácio Guanabara e lá estava o então governador Sérgio Cabral e o vice, o governador Pezão. E eu notei que eles utilizavam a plataforma de comunicação deles, uma plataforma dessas conhecidas aí, americana. É simplesmente permitir a um outro país ter todas as informações de um governante de um estado importante como o estado do Rio de Janeiro, praticamente gratuitamente. Já chegou a hora de nós termos uma rede segura de computação, por exemplo, justamente para evitar essas intromissões. Mas isso aí é um outro assunto. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar de aviação. A companhia aérea Latam informou que vai iniciar um processo pesado de demissão de, no mínimo, 2.700 pilotos e comissários. Gente muito bem preparada, profissionais altamente qualificados. Esse corte equivale a quase 40% do total de tripulantes, de acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas. A gente está falando da Latam, né? Agora estamos mostrando aí imagens de outras empresas aéreas, mas nós estamos falando especialmente da Latam, que anunciou a decisão depois que as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores foram encerradas. Há algumas semanas, o presidente da empresa, em entrevista à CNN Brasil Business, disse que o compartilhamento de rotas entre Latam, Azul e Gol era o início de um relacionamento. Ele não descartou uma possibilidade de fusão entre essas empresas. Sidney, nós sempre tivemos aqui uma queixa, né? Um setor aéreo muito concentrado, pouca competição, né? Poucas alternativas para os brasileiros pagarem um preço menor por uma passagem. Qual é a tendência agora para o setor aéreo brasileiro depois que o pior da pandemia passar? É de um setor ainda mais concentrado, com menos alternativas para os passageiros, Sidney? Esta é uma bela discussão, porque tem gente que acha que esse é um setor que pode e deve ser mais concentrado mesmo. Tem países, vamos pegar o caso do desenvolvimento da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem grandes empresas, não mais que 2, eventualmente 3, por setor. Diferentemente do nosso caso aqui, que você tem setores mais abertos e outros mais fechados. O da aviação é um setor peculiarmente muito caro, muito difícil de você conduzir. Só para que todos nós tenhamos ideia, o combustível compõe cerca de 35% a 40% dos custos, só combustível.
Existem outros custos muito grandes. E o segundo tema, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Brasil não precisa necessariamente ter muitas empresas para baratear preço. É preciso ter empresas eficientes em que o preço mais baixo venha naturalmente, com o processo de fiscalização, acompanhamento e adequação à nossa realidade econômica também. Repare que muitas empresas nesse setor não significa exatamente pujança brasileira ou até um capitalismo de primeiríssimo mundo, porque nós sabemos que muitas outras empresas já ficaram no meio do caminho. Quem não há de se lembrar da Varig, da VASP, da Transbrasil, há bem pouco tempo a Avianca, todas essas empresas não conseguiram permanecer no mercado. Segunda observação, não vamos satanizar a Latam, que é uma empresa extraordinária, uma empresa que cresceu, que tem uma grande contribuição para o Brasil. Não é uma ineficiência específica de gestão da Latam. Vamos pegar uma empresa que merece todo o respeito mundial, a Emirates, por exemplo, uma grande empresa. A Emirates agora ela está fazendo uma série de ações para atrair os mais reduzidos, né, passageiros que estão voando pelo mundo. Mas a Emirates também fez um processo de demissão bastante forte e disse o presidente mundial que inevitavelmente terá que fazer outras. Então é um setor no mundo que está enxugando. Tem um número aqui que é muito impressionante. Cada passageiro de avião representa hoje 27 dólares e 83 centavos de prejuízo para as companhias aéreas na América Latina. E aí vem o terceiro assunto. Para quem defende o Estado pequeno, quanto menor, mais eficiente, que eu não defendo um Estado mamútico, jamais. Eu defendo um Estado mais eficiente e mais representativo dos desejos populares do Brasil, mas um Estado mais competente. Agora, as empresas estão nessa seguinte sinuca de bico. Se o BNDES não liberar recursos, inclusive para a Latam, elas simplesmente não terão como sobreviver a esse baque. Então, o que eu quero dizer com isso? É preciso ter um Estado que saiba fazer o socorro, não um Estado hospital, mas um Estado que saiba fazer o socorro de setores estratégicos. Teremos em 2021 um momento muito, mas muito melhor que 2020. A pergunta é, essas empresas vão aguentar até lá? A fusão de serviços e de logística nesse momento é um caminho absolutamente necessário. Eu vejo com muitíssimo bons olhos para o setor da aviação, para o passageiro também, porque não tem justificativa você ter um avião com 3, 4 pessoas dentro. Um Boeing, por exemplo, com somente 3 pessoas. Então é preferível que as empresas todas se unam e esses passageiros viajem de uma maneira mais confortável também, mais rápida, e essas empresas elas possam sobreviver e não demitir mais gente, porque aí é que está o centro, não é só o lucro da empresa, é preservação de empregos. Mas esse é um assunto também complexo, do qual eu não sou especialista, estou aqui apenas respondendo a sua pergunta. Sidney, até amanhã, hein? Um abraço, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.